Olá, boa tarde. Eu tenho certeza que você está adorando a FLUP, então nós vamos ao terceiro painel desse nosso dia. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Nossa terceira parada aconteceu em Lisboa, a cidade que seria totalmente diferente das nossas se não fosse tão igual. Como as cidades brasileiras, Lisboa não entendeu o peso de expressões como democracia racial, usadas ao longo do último século para criar um apartheid branco. Usamos a palavra branco aqui em seu pior sentido, de ser algo não assumido. Todos sabemos as consequências da dissimulação dos brancos. Insistimos nesse encontro, e em um encontro com essas características, para propor a reconstrução da verdadeira ponte que une Brasil a Portugal. Essa complexa obra de engenharia social começou na África, mais particularmente em Angola, país que, se não foi de nascimento das 3 pessoas envolvidas nessa conversa, foi de nascimento dos pais delas ou até mesmo dos avós. Para as 3 pessoas que convidamos para esse debate, a África não é uma experiência remota e mítica. Jamais entenderemos nossa história se não nos debruçarmos sobre a mais vergonhosa das experiências humanas, sobre a qual se estruturou a sociedade capitalista. E um dos triângulos fundamentais do tráfico internacional de pessoas escravizadas tinha uma primeira ponta em Angola, passava por Portugal e fez do Cais do Valongo o maior porto escravagista da história mundial. O assassinato de George Floyd começou a ser urdido nesse triângulo. O debate em si, fundamental, é sobre a maturidade do movimento antirracista em Portugal, que propusemos a partir do assassinato do ator Bruno Candé. Mas o objetivo vai muito além de entender por que a sociedade portuguesa conseguiu organizar grandes manifestações de protesto contra o assassinato de George Floyd e praticamente ignorou o assassinato de Bruno Candé. A presença dos africanos em Lisboa é palpável. Nós a percebemos em cada esquina depois dos movimentos de independência dos países africanos. Mas o que estava acontecendo na África antes das guerras de libertação tem total conexão com o Brasil. Tem total conexão principalmente com o Rio de Janeiro. Que o Brasil preto converse com Portugal preto. Que o Brasil e Portugal pretos conversem com Angola. Vamos ao painel? Eu sou diretora de comunidade Front Files. Eu não vou me estender, porque, afinal de contas, tem pessoas mais interessantes, com falas mais relevantes aqui presentes. Meu nome é Bárbara Nascimento, eu sou diretora de comunidade Front Files. Eu não vou me estender, porque, afinal de contas, tem pessoas mais interessantes, com falas mais relevantes aqui presentes. E eu queria falar sobre um tema bem em voga no momento, que é o contágio, a contaminação. Não vou falar desse contágio, dessa contaminação que nos afasta, que nos repele, muito pelo contrário. A ideia aqui é falar sobre esse contágio, essa contaminação que nos aproxima, que nos impulsiona. Em 2017, eu fui contaminada pelo Júlio Ludemir, idealizador da FLUP. Desde então, eu virei uma admiradora desse festival. E esse ano, por conta dos 60 anos de Quarto Despejo,
que é uma obra muito importante de uma escritora negra favelada, da favela de Canindé, uma favela que não existe mais em São Paulo, e que a FLUP iria homenagear. Como o Front Files, a empresa que eu represento, pretendia entusiasmar o lançamento desse livro aqui, a gente fez uma parceria. Então, hoje estamos aqui por conta dessa contaminação que promove a literatura, que promove o debate, e muito esperançosa de que a gente saia daqui contaminando outras pessoas para a discussão a respeito das questões antirracistas. Então, eu quero chamar aqui a Carla Fernandes, do Afrolis, que poderá, enfim, se apresentar muito melhor do que eu. Boa tarde para todos. Aliás, desculpa. É um prazer estar aqui no Jardim de Inverno, aqui no São Luís, aqui em Lisboa, e moderar a mesa E se ele se chamasse George, no âmbito da FLUP pelo mundo. Então, obrigada à organização e obrigada especial também ao Júlio Ludmir, que tive o prazer de conhecer no Rio de Janeiro na edição de 2018. Como a Bárbara disse, o meu nome é Carla Fernandes, eu vou ser a moderadora desta mesa e vou chamar aqui ao palco também a Beatriz Gomes Dias e a Cristina Roldão. Algumas das pessoas aqui provavelmente já conhecem tanto a deputada Beatriz Gomes Dias como a Cristina Roldão, mas eu vou fazer algumas notas biográficas para que o resto do nosso público também venha a conhecê-las. Beatriz Gomes Dias é ativista antirracista, deputada do Bloco de Esquerda e fundadora da JAZZ, Associação de Afrodescendentes, que, entre outras iniciativas, é impulsionadora do projeto Memorial em homenagem às pessoas escravizadas, contemplado com o maior número de votos da edição de 2017-2018 do Orçamento Participativo aqui em Lisboa. Cristina Roldão é socióloga, professora convidada da Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Setúbal, investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa, e é também coautora do livro recentemente lançado Não Posso Ser Quem Somos. Ela tem-se dedicado sobre as desigualdades perante a escola, os processos de exclusão e racismo que tocam os afrodescendentes, assim como esteve envolvida no debate sobre a recolha de dados étnico-raciais. Obrigada à vossa presença também aqui. Agora, relativamente à nossa mesa, nós vamos ter sensivelmente 1h30 para conversar sobre esta temática. No final também vamos ter um espaço para perguntas do público. E então eu começaria por dizer que, para refletir sobre esta pergunta, e se ele se chamasse George, aludindo ao assassinato de George Floyd, o afro-americano de 46 anos, que morreu durante uma detenção, quando um polícia pressionou o joelho contra o seu pescoço durante cerca de 8 minutos, enquanto os seus colegas assistiam e uma série de pessoas incrédulas também, o mundo também assistiu. E essas imagens mobilizaram através de protestos um pouco por todo o mundo. Lisboa, Porto, Coimbra não foram exceções e no dia 6 de junho centenas de pessoas saíram às ruas manifestando-se e evocando o movimento Vidas Negras Importam, Black Lives Matter. Nós vamos olhar para alguns dos casos de violência racial aqui em Portugal e no Brasil para responder à nossa pergunta e se ele se chamasse George. Para começar, menciono Lilia Schwartz, que é uma antropóloga e historiadora brasileira, que em entrevista a Flávio Gomes, também historiador brasileiro, perguntava: por que João Pedro não nos mobiliza como George Floyd? Que ao fim e ao cabo é a nossa pergunta. João Pedro era uma criança de 14 anos que foi assassinada pela polícia no Rio de Janeiro, no Morro do Complexo de Salgueiro, em maio. Mas podemos também acrescentar aqui, no contexto português, o caso do ator Bruno Candé, de 39 anos, que também foi assassinado em maio, em plena luz do dia, numa rua movimentada de Moscavide, em Lisboa. Ambas as notícias causaram comoção, tanto no Brasil como em Portugal, mas não geraram um movimento global. Eu acho que essa é mesmo a nossa pergunta de hoje. E agora, para a nossa mesa, eu diria: por que é que alguns casos de violência racial são mediatizados e geram uma comoção a nível global e outros não? E também gostaria que pensássemos no papel do contexto social onde essa violência é exercida. Não sei se qual das duas gostaria de começar. Gostarias de começar, Beatriz? Posso começar.
Quero começar por cumprimentar a todas e a todos que estão na sala e agradecer a vossa presença. Também agradecer o convite que a FLUP me fez para participar nesta roda de conversa e também agradecer à Carla Fernandes a pergunta muito pertinente que colocou. Eu penso que o caso do George Floyd mobilizou a sociedade global, de uma forma global, ou seja, nós assistimos a manifestações em várias cidades no mundo todo e nos Estados Unidos as manifestações continuam até agora, mas, acima de tudo, o que estas manifestações têm em comum é a reivindicação por uma maior justiça social, por igualdade e pelo combate ao racismo e à discriminação racial. Estas mobilizações, a morte de George Floyd mobilizou intensamente a sociedade portuguesa e a manifestação do dia 6 de junho foi uma das manifestações mais participadas, contudo, ela não foi a única manifestação que aconteceu neste ano. Ou seja, nós tivemos outros episódios de violência policial e de brutalidade policial que mobilizaram setores da sociedade, mobilizaram os coletivos e as organizações antirracistas para denunciar a violência racista que é exercida sobre as pessoas racializadas. Portanto, o que eu quero dizer é que este processo de mobilização, este processo de denúncia da violência é um processo que está em curso, na qual se alicerça o assassinato do George Floyd e vai mobilizar um setor da sociedade que não estava tão mobilizada para esta reivindicação e para esta denúncia. O que eu penso que está a acontecer é haver um maior reconhecimento da violência policial que o caso do George Floyd expõe de uma forma muito inequívoca. Contudo, esta violência policial já é percepcionada, combatida e denunciada pelas organizações antirracistas de uma forma frequente, de uma forma contínua e de uma forma bastante assertiva e intensa. O que nós assistimos é a mobilização de uma maioria social que começa a pensar de uma forma mais crítica a construção do racismo, portanto, o racismo enquanto uma estrutura que alicerça a sociedade, portanto, que hierarquiza as pessoas em categorias, tornando as pessoas racializadas cidadãos de segunda categoria e começa também a se insurgir, ou seja, a se mobilizar e a se levantar contra esta estrutura, querendo também desmontá-la e edificar uma outra sociedade muito mais democrática, muito mais justa e muito mais igualitária. Então, nós estamos a assistir a velocidades diferentes que confluem nas manifestações de George Floyd, mas temos o antirracismo enquanto sujeito político que se vai afirmando no espaço político e no espaço mediático e que consegue mobilizar, levantar, trazer, ou seja, agregar estes descontentamentos, denunciá-lo, torná-lo evidente e depois agregar este descontentamento e mais pessoas começam a insurgir-se, não é? A levantar-se contra este processo. Portanto, e no caso do Bruno Candé trazendo esta situação dramática e violenta que aconteceu, houve uma manifestação também que teve uma expressão significativa, portanto, uma manifestação de pesar pela morte de Bruno Candé e de condenação pelo violento assassinato, pela forma violenta como ele foi assassinado, mas também denunciando esse assassinato como sendo uma forma, como representando o paradigma da colonialidade que existe em Portugal e da forma como essa colonialidade está colocada e a forma como ela como ela resiste, as narrativas que a conservam e como é que eu ia dizer, a negação que a sustenta. Portanto, também estes também são pontos em comum, dimensões em comum com a discussão que está em curso, não é? Que foi ampliada pela morte de George Floyd, mas que já estava colocada e está em curso.
Bem, agradecer também a oportunidade para aqui estar no Festival da FLUP e conseguirmos, mesmo neste contexto de contágio e de contingência, podermos estar presencialmente, que é um privilégio neste momento, poder estar presencialmente convosco, muitas caras conhecidas aqui. E, portanto, agradecer esse convite, agradecer também a oportunidade de estar aqui com a Carla e com a Beatriz, que são companheiras com quem tenho estado envolvida no movimento antirracista negro em Portugal. Bem, a Beatriz já disse boa parte das coisas que haveria a dizer, quer dizer, não dá para entender a mobilização que temos a propósito do assassinato do George Floyd, na sequência do assassinato do George Floyd, sem pensar que o movimento Black Lives Matter começa mais ou menos em 2013 e um pouco em várias partes do mundo vamos tendo um movimento antirracista com diferentes configurações, não é? Que vai conquistando espaço mediático, vai se tornando mais visível. Ele é bastante antigo, como é óbvio, mas talvez, e penso em Portugal, o caso da violência policial na esquadra de Alfragide talvez tenha sido um momento, em 2015, tenha sido um momento realmente em que a luta antirracista e determinado tipo de leituras sobre como é que a sociedade portuguesa funciona ainda numa perspectiva muito colonial e muito desse pensamento feito nas margens e na periferia da área metropolitana de Lisboa, de repente, como quem diz, não é? Com muita luta por trás, conquista espaço mediático, não é? Podes só falar um bocado, desculpa, porque o nosso público não há de ser só português e a questão da esquadra de Alfragide 2015, se calhar falar só um bocadinho mais sobre a questão da esquadra de Alfragide, contextualizado. Muito rapidamente e muito sucintamente, o bairro da Cova da Moura é um bairro predominantemente composto por população cabo-verdiana, população de origem africana, população negra, e que é, no nosso imaginário sobre esta cidade, não é, um dos pontos mais importantes da produção cultural negra e africana, seja música africana, seja hip-hop, seja outras formas de produção cultural. O bairro da Cova da Moura é um exemplo disso. É um exemplo disso para nós, é essa referência, mas nos mídia ele é representado de outra forma completamente diferente, um território profundamente criminalizado, sempre apresentado sob o estigma, não é? A categoria dos bairros barris de pólvora, os bairros problemáticos, os bairros sensíveis, os bairros críticos, os bairros, não é? Muitos nomes. E em 2015 há mais uma das intervenções musculadas dentro do bairro que vai vitimar uma mulher negra, um jovem negro também, e isso vai fazer com que alguns dos moradores da Cova da Moura tenham que se dirigir à esquadra para perceber o que é que se está a passar com um dos moradores ou um dos colegas que acabou por ser levado para a esquadra. E esse grupo de moradores, homens, foi agredido, foi sequestrado durante várias horas e o que sai cá para fora é que houve uma tentativa de invasão da esquadra, não é? Como sabem, e permitam-me algum sarcasmo, as pessoas negras vão desarmadas atacar esquadras. E o que é incrível é que isto seja plausível, não é? No imaginário e no espaço público. É plausível que algumas pessoas tentem invadir uma esquadra desarmadas, não é? Acho que ninguém faria isso. E esse caso, não é, vai suscitar uma grande mobilização por parte da comunidade negra. Claro que ela se ia mobilizando e ia resistindo, mas de uma forma mais ativa no espaço público, e vamos conseguir também que alguns setores que até ali tinham estado em cima do muro, não é? Porque falar de racismo em Portugal, como sabem, é tocar num assunto de que ninguém quer falar, que supostamente não existe.
a quantidade de debates a que começam por será que Portugal é um país racista? E lá vamos nós. Não é? Pois é. Essa pergunta é completamente obsoleta, que é completamente. Que é uma pergunta de quem quer fingir que quer participar, não é? Porque estamos sempre na expectativa, não é? Será? Não é? Isto para dizer, pronto, que esse caso vai mobilizar a comunidade negra e vai também conseguir que algumas pessoas saiam de cima do muro e se posicionem. Não é? E a partir daí, eu acho que há um volte-face, pelo menos na forma como se discute o racismo em Portugal, que protagonistas é que falam sobre isso. E esse é um elemento muito importante. Desde 2015 até hoje, tivemos inúmeros casos, inúmeras manifestações e protestos, quer na rua, através de cartas abertas, através de comunicados, através de artigos, através de posicionamentos nas redes sociais, pessoas que começam a filmar os casos de violência policial e a ter coragem de os expor nas redes sociais, não é? Há todo esse crescendo, não é? Também com o surgimento de vários coletivos, não é? Que vão assumindo esta agenda de forma explícita, sem subterfúgios, e isso permite-nos entender, e era aí que eu queria chegar, por causa da tua pergunta, a mobilização, claro, de 6 de junho, em torno do George Floyd. Nós não conseguimos pensar essa manifestação com mais de 10 mil pessoas nas ruas em Portugal, sem pensar nesta construção prévia. É óbvio que ela também bebe de todo um efeito internacional, não é? E também até de uma certa estética. Nada contra a estética política também, e é uma conquista, conseguir tornar os protestos toda uma forma de estar e de ocupar o espaço público, de fazer ações diretas, tudo isso, não é? Isso atrair cada vez mais pessoas. E tínhamos muita gente. Quem esteve nessa manifestação na rua sabe que foi um momento, foi um momento histórico, não é? Mas claro, chegamos, temos o assassinato do Bruno Candé e temos muito menos pessoas na rua, não é? E nós, não é? E porquê? E volta à pergunta, e volta à pergunta, se ele George. Eu já fiz essa pergunta a mim mesma 1000 vezes. Claro que nós sabíamos que o caso do George Floyd tem todo um arcabouço internacional, não é? De redes sociais, de mídia, tudo isso, que permite uma capacidade de influência muito maior. Mas não é só isso que explica, não é? Nós, quando olhamos para outros casos na sociedade portuguesa, sempre que o racismo se passa noutro sítio, que não Portugal, há uma mobilização. Eu recordo-me quando foi o assassinato da Marielle Franco. É? Nós vamos ter muita gente na rua, figuras gordas dos partidos políticos que vêm à rua mostrar a sua solidariedade, o seu descontentamento, a sua indignação para o que aconteceu. Mas muitos outros casos aconteceram em Portugal e não gerou essa comoção. Não é? Portanto, há sempre o que me faz lembrar. E desculpe, tens que me interromper em algum momento. O que me faz lembrar os manuais escolares de história, não é? Que é, quando os manuais escolares de história querem falar sobre racismo, falam sobre o apartheid na África do Sul, sobre o Holocausto na Alemanha, sobre o Jim Crow nos Estados Unidos. Colonialismo português e racismo nunca surgem conectados. São sempre assuntos, não é? Que não, parece que não estão ligados. Não é? Posso só dizer uma coisa? Sim. Este argumento que a Cristina está a apresentar é de extrema importância, porque se nós pensarmos na dificuldade que existe sobre a discussão do racismo, ou das dimensões do racismo em Portugal, também ajuda-nos a compreender que esta mobilização é mais residual, ou seja, não tão expressiva quanto foi a do George Floyd. Portanto, se nós vemos que existe
uma contracorrente que procura afirmar que Portugal não é um país racista, não é? Quer dizer, e que ocupa o espaço público com essa proposta que é completamente fantasia, é uma ilusão. Portanto, nós conseguimos entender essa mesma dificuldade de olhar criticamente para a realidade portuguesa. Mas, só para terminar, e para dar algum alento também a mim mesma e a quem se mobiliza, o facto de não termos tido tanta gente nas ruas quando foi do assassinato do Bruno Candé deve-nos deixar alerta e críticos e críticas, mas não nos retirar força. Porque o que aconteceu com o caso do George Floyd resulta da mobilização de muita gente negra em toda a diáspora. É conquista nossa, não é? E o facto de termos muita gente que antes estava em cima do muro e a fingir que não tinha nada a ver com o assunto, de repente decide, naquele dia, fazer um statement. Tomou posição. Sabíamos que não são antirracistas ativos que vão estar na rua a protestar, sabíamos disso. Não é? Portanto, acho que não há aqui ingenuidade. Mas eu acho que temos que saber também acolher quando nós, a nível local, nacional e a nível internacional, temos uma conquista. E isto foi uma conquista. Esta pergunta seguinte vai ligar com o que vocês estão a dizer. Porque nós aqui em Portugal, nós começámos o ano com os movimentos contra o racismo a saírem à rua, depois da morte de Luís Giovanni, que foi um jovem estudante cabo-verdiano que morreu em janeiro em Bragança, no norte do país. A agressão a Cláudia Simões, que foi agredida por um polícia numa paragem de autocarros, em que a própria filha dela assistiu a essa agressão. Falamos também, claro, né, da morte do Bruno Candé, que nós já tivemos aqui a falar. E há uma pesquisadora brasileira, que é a Zangeri, e ela fala em responsabilidade social, que é mais ou menos o que tu estás a dizer, né? Essa coisa do despertar para a necessidade de sair à rua, de intervir. E ela fala da responsabilidade social como sendo o que mobiliza as pessoas a olharem para as lutas sociais, não como lutas do outro, mas como lutas de todos nós. E foi mais ou menos o que nós assistimos, mas mais no caso do George Floyd, não é? Em que houve uma manifestação antirracista em que tinha pessoas brancas e negras no mesmo espaço contra o racismo. Tudo bem que foi mais uma vez o racismo lá, não é? Mas que, pelos vistos, também é um fenómeno no próprio Brasil. Havia um comentário de Jamília Ribeiro, a filósofa e escritora brasileira, que falava também sobre isso. E a minha questão é, nós podemos dizer, porque aqui em Portugal nos últimos anos nós temos visto que o instrumento manifestação tem sido cada vez mais utilizado na luta antirracista. E nós podemos dizer que se nota um maior sentido de responsabilidade social da população em geral relativamente à luta antirracista. Esse sorriso. Mas a Beatriz, por acaso, queria dar continuidade. Eu só queria acrescentar uma coisa e depois passo à Cristina para responder. Queria só fazer uma referência a quando aconteceram as manifestações de pesar pela morte de George Floyd e de denúncia do racismo e da discriminação. Houve reportagens que foram feitas em várias cidades do mundo e houve uma delas em Paris. E foi entrevistada uma ativista antirracista que teve uma expressão que eu acho que ilustra bem o que a Cristina estava a dizer e a vitória que é ter milhares de pessoas na rua. Ela dizia: sejam bem-vindos, estávamos à vossa espera. Ou seja, isto mostra de uma forma inequívoca a presença, a continuação da luta, não é, dos ativistas que estão na rua e que vão mobilizando, vão denunciando para mobilizar e que recebem com satisfação aqueles que se juntam à luta para a tornar vencedora, não é? Para criar uma maioria social que possa efetivamente transformar as condições de vida das pessoas racializadas. Era isso que eu queria acrescentar, porque efetivamente é uma vitória e é uma vitória de uma luta que é muito, muito antiga. Muitas vezes há a percepção de que a mobilização antirracista começa no momento presente, naquele dia em que nós vamos a uma manifestação, mas ela é muito anterior a isso. Ou seja, ela foi criando condições para que algumas propostas políticas que hoje têm acolhimento
que no passado não tinham, possam ter acolhimento, ou seja, é criar estas condições sociais, esta responsabilidade social que vai gerando mudanças, muitas delas imperceptíveis, se nós usarmos uma medida temporal pequena, mas se usarmos medidas temporais de séculos, nós vemos como é que as mudanças pequeninas que foram acontecendo no presente nos trouxeram aqui hoje com esta capacidade de olhar para o nosso presente, de conhecer o futuro, de interpretar a nossa realidade e de propor outra realidade muito mais interessante e muito mais democrática. Se queres que eu repita, se nós podemos dizer que se nota um maior sentido de responsabilidade social na população em geral no que diz respeito à luta antirracista. Eu acho que, quer dizer, pelo menos em Portugal, quer dizer, nós temos assistido com várias situações contraditórias, com vários impasses, não é? Mas há uma conquista de espaço, não é? E este espaço faz-se porque há setores da sociedade que se mobilizaram e que saíram de cima do muro para poder participar. Estamos longe de poder ganhar esta luta, não é? Sabemos também que as conquistas que fazemos, elas podem andar muito rapidamente para trás, não é? Sabemos disso. Por exemplo, neste momento temos um partido de extrema-direita na Assembleia da República, cujo discurso faz pressão sobre setores da direita e setores da esquerda, arrastando toda a gente um bocadinho mais para a direita, não é? Portanto, nós estamos em luta neste momento, não é? Como sempre, não é? Mas acho que é preciso também conseguirmos ir reconhecendo quando conquistamos espaço, não é? E há vários sinais disso, há vários sinais na sociedade portuguesa. Agora, tu fazias uma pergunta que também é uma questão de fundo para mim, que é se o protesto de rua, não é? Essa era a próxima pergunta. Era a próxima. Boa. Eu posso só acrescentar uma dimensão à resposta da Cristina. Eu concordo que há períodos de expansão e períodos de refluxo, e nós estamos num período de expansão, como já tinha dito anteriormente, e é uma convicção, este novo sujeito político, que é o negro enquanto sujeito político e o antirracismo enquanto uma dimensão de disputa política, afirmou-se na sociedade portuguesa, quer dizer, conquistou espaço político, espaço mediático. Claro que nós temos que o conservar e vamos conservando nesta disputa constante que temos com as forças opressivas, não é? Ou seja, nós defendemos políticas progressivas, mas existe sempre um bloqueio e uma barreira, ou seja, há uma contraforça que vai impedindo estes avanços que são tão importantes. Mas eu queria trazer um exemplo de uma conquista que eu acho que revela esta relação entre a capacidade de influência do movimento social e as transformações que ocorrem na sociedade, que é sobre a Lei da Nacionalidade. A Lei da Nacionalidade foi alterada em 2018, em larga medida devido à pressão do movimento social, ou seja, foi feita uma petição que reuniu mais de 8.000 assinaturas, uma petição que foi organizada por vários coletivos afrodescendentes de imigrantes que colocaram a questão da nacionalidade na agenda política, porque até à altura eram necessários 5 anos de residência legal para que os filhos dos imigrantes pudessem ter a nacionalidade portuguesa. E o slogan dessa campanha era: quem nasce em Portugal é português, ponto final, reclamando o direito de solo para os filhos dos imigrantes, portanto, afirmando que todas as pessoas que nascem em Portugal devem ter a nacionalidade portuguesa. Portanto, e esta petição arrastou, influenciou os partidos políticos a apresentarem propostas de alteração da lei. E, nessa altura, houve uma pequena conquista, importante, mas houve uma diminuição do tempo necessário de residência legal, passou de 5 anos para 2 anos. Voltámos a apresentar, agora em 2019, a alteração da Lei da Nacionalidade,
aprofundando o direito de solo. Na nossa proposta do Bloco de Esquerda era que o princípio do direito de solo fosse o princípio que estruturasse a lei da nacionalidade, portanto, afirmando que todas as pessoas que nascessem em Portugal fossem portuguesas. A lei foi votada em junho. Houve avanços, neste momento é necessário 1 ano de residência legal ou frequência no ensino básico e secundário para poder aceder à nacionalidade. Não está perfeito, não é o que nós queremos, mas avanço a avanço, nós vamos aproximando-nos daquilo que reivindicamos. Portanto, e estas alterações da lei, em 2 anos, a lei tinha sido alterada pela primeira vez em 2006, foi alterada em 2018 por pressão do movimento social, voltou a ser alterada em 2020, novamente, por pressão do movimento social. Portanto, e aqui nós vemos como é que se vai criando condições para que propostas que eram inicialmente derrotadas, ou seja, não tinham condições para serem aprovadas, para começarem a ganhar espaço e a fazer o seu caminho. Portanto, aqui temos um exemplo da forma como manifestações, colocar assuntos na agenda, fazer petições, pressionar politicamente, ir confrontar os partidos políticos com as suas idiosincrasias, com as suas insuficiências, não é? Pressionar, fazer com que os partidos políticos sigam o movimento social. Portanto, e nós fazemos, usando uma polifonia de instrumentos, a manifestação é um instrumento poderosíssimo, mas também o ativismo digital é outro instrumento importantíssimo. Fazer grupos de trabalho, fazer focus grupos, pressionar politicamente, fazer petições, são vários os instrumentos que se vão usando e todos em conjunto criam as condições para que a transformação vá acontecendo. Ela não acontece da forma como nós gostaríamos que ela se concretizasse, mas vai acontecendo. Jaimina Ribeiro, que é filósofa e escritora brasileira, ela também comentava sobre essa questão numa entrevista à CNN no Brasil, relativamente aos protestos. Ela também dizia, ok, nós temos as manifestações, mas existem outros instrumentos que são importantes nesta luta antirracista e que muitas vezes nem são tão visibilizados quanto isso. E a minha pergunta para vocês era, vocês acham que, de alguma forma, nós corremos risco, ao sair às ruas, de tornar esse trabalho que é feito ao longo desses anos todos, não é? Que não é visível numa manifestação, corremos o risco de colocar esse trabalho em causa quando vamos para as manifestações onde eles nos trazem sempre um rótulo, muitas vezes um rótulo de distúrbios na rua. Eu agora pensei naquela manifestação, não é, por causa do caso do bairro da Jamaica, em 2019, em que uma família angolana foi brutalizada pela polícia nesse bairro da Jamaica, no Seixal, e um dia depois, acho que aconteceu no domingo, dia 21, os jovens estavam na rua a subir a Avenida da Liberdade, que é uma avenida que é subida no 1º de Maio, no 25 de Abril, ou seja, datas importantíssimas para que as pessoas saiam à rua e marquem o seu posicionamento. E jovens negros, pela primeira vez, saíram à rua e tomaram aquela avenida, ou seja, disseram, nós estamos cá e nós vamos assumir o posicionamento de cidadãos portugueses negros. Então eles subiram a essa avenida e o que é que aconteceu? Pela primeira vez, eles foram recebidos com balas de borracha. Sim, que nunca tinha acontecido. E que nunca tinha acontecido. Então, existe esta coisa do trabalho diário, não é? Mas, às vezes, estes são os ativistas antirracistas que vão fazer confusão para as nossas ruas, não é? E todo o outro trabalho que nós fazemos, não é? Durante o dia a dia, pessoa a pessoa, tanto o trabalho digital, ou com famílias, ou com vítimas também de violência racial, todo esse trabalho às vezes é um bocado posto em segundo plano quando há uma leitura dessas, não é? Quando nós nos apresentamos na rua e eles dizem, estes são os arruaceiros. Eu não consigo ver assim, porque acho que... É uma discussão, não é? Não é que sim ou que não, sim, mas só para considerar. Sim. Acho que, é uma luta muito grande e que tem muitas frentes e muitas modalidades de ser feita e nós precisamos de fazê-la de todas essas formas sem descurar nenhuma, não é? O problema é quando... pode ser a questão do fazer trabalho de nós para nós, não é? Importantíssimo,
porque é daí que vem a força. Não é? Quando nós dizemos, nos últimos anos há mais protestos, há mais coletivos, há mais cartas, há mais comunicados, mas também há mais conversas de nós para nós, mas também há literatura como o GDIL, por exemplo, que é feita de nós a falar sobre nós. Há filmes sobre isso, há toda uma produção cultural e artística que vem nutrir, não é? A possibilidade de se ser e de se constituir como um sujeito negro português, não é? Sem ter que escolher alguma coisa, não é? Ser isso por inteiro. Não é? E esse é um trabalho importantíssimo. O trabalho de base nas comunidades é essencial, em termos de capacidade organizativa, como é óbvio. O trabalho de reivindicação de políticas públicas, sempre com esta questão que nós temos, que é não é suficiente, vem sempre com coisas agarradas que nós não queríamos, não é? Mas é um espaço para tomar, não é? Portanto, eu acho sempre que a grande questão é que a luta que temos pela frente ela é enorme. E, portanto, às vezes ficamos completamente assoberbados ou assoberbadas com a dimensão de tudo o que há para fazer. Porque quando se está a organizar manifestações, de repente percebemos, espera aí, mas há aqui trabalho de fundo que devia estar a ser feito ao mesmo tempo. Isto não significa que eu tenha que deixar de fazer isto. Eu tenho que arranjar maneira, não é? E capacidade organizativa dentro deste movimento para conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo. Não é? E esse é um desafio muito grande, porque o movimento, como é óbvio, e ainda bem, não é monolítico, não é? Tem diferentes perspectivas ideológicas e políticas, tem diferentes preferências sobre setores que se devem ser privilegiados ou não. Estratégias de atuação, também diferentes estratégias de atuação. Diferentes estratégias de atuação, diferentes formas de ocupar o espaço público ou até de não o querer ocupar, não é? Eu acho que tudo isto faz falta. Não é? Mas é sempre a questão do organizar, não é? Todas estas, não é? Como é que isso se faz? Eu estava a pensar também numa outra questão do que é que significa ir para a rua, por exemplo. Ainda voltando à Jaimila Ribeiro, ela dizia que no Brasil a polícia é muito violenta. Ir para a rua não significa, se calhar, o mesmo que nós irmos para a rua em manifestação aqui em Portugal ou talvez nos Estados Unidos. Depois também relacionando com isso, o que é que significa ir para a rua? Mas também eu lembro-me de uma para os jovens. Eu lembro-me de uma passagem daquele documentário da 13th, né? Em que ela dizia que o movimento civil norte-americano transformou o significado de ser preso. Eles, com as manifestações deles, eles quando eram presos no contexto de manifestação, eles eram heróis. E o objetivo também quando o corpo negro era criminalizado, sim, né? Ir para a prisão era sempre mau. Mas eles conseguiram... e mostravam a contradição do sistema, exato, não é? Como é que eu lutar pela igualdade e liberdade vou preso e sou criminalizado? Sim. Na cara de toda a gente. Sim, sem dúvida. E a estratégia era mesmo essa, era encher as cadeias, exato, não é? Sobrelotá-las, mostrar, também denunciar as condições em que as pessoas eram encarceradas. Também tinha isso. E eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa pergunta, não é? E se ele se chamasse George? Porque são os contextos. O que é que significa ser preso num contexto de manifestação aqui em Portugal? O que é que significa ser preso em contexto de manifestação no Brasil? Ou sair à rua, não é? Em contexto de manifestação no Brasil? O que é que isso significa? Não é? O que é que significa para nós, negros portugueses, sairmos à rua em manifestação? Será que o peso é igual ao peso que é nos Estados Unidos, né? Quando nós falamos, nós saímos à rua pelo George Floyd, ok, foi muita gente, mas quando já foi por nós, pelo nosso contexto, já não achámos tão interessante sair à rua. Mas quando o Estou aqui, né? Não é tão interessante ir à rua, mas foram muito menos pessoas. Tentar Carla, perceber desculpa, um bocado isso. Posso só pensar? Sim, ok. Posso só comentar a pergunta anterior sobre os jovens que saíram em janeiro? Eu queria dizer que essa representação negativa das pessoas negras e dos corpos negros não traz nada de novo.
Ou seja, é mais do mesmo, as pessoas negras são representadas como incivilizadas, primitivas, delinquentes, criminosas. Portanto, essa narrativa é a narrativa que está colocada sobre as pessoas negras. E, por isso, o que essa manifestação traz é justamente a oportunidade de colocar uma contranarrativa. E nós pudemos usar essa manifestação para colocar essa contranarrativa. Eram sujeitos políticos portugueses, eram pessoas portuguesas a reivindicar os seus direitos de cidadania, que são garantidos a outros portugueses, não é? Que podem marchar na avenida e é glorificado, e aquelas pessoas são recebidas com balas de borracha. Ou seja, demonstrou de uma forma inequívoca a segregação territorial e a exclusão social a que aquelas pessoas são sujeitas. Elas são retiradas do tecido social nacional, são tratadas como marginais e não pertencentes à comunidade nacional e estão colocadas na periferia de direitos, nas margens do poder, nas margens da participação. E essa manifestação, a forma como eles foram acusados de participação em motim, mostra de uma forma inequívoca a diferença como os corpos negros são tratados e os corpos racializados como brancos são tratados. Portanto, cria-nos essa oportunidade. Cria-nos a oportunidade de colocar esta discussão, de mostrar como é que os mídia revelam ou tratam ou expõem as pessoas racializadas, qual é a narrativa que está colocada sobre as pessoas racializadas, ou seja, temos sempre representações negativas e não há, do outro lado, é a ausência. Não existe outra participação. Portanto, são sempre tratadas como sujeitos subalternos, que não têm voz. É preciso sempre um mediador, um interlocutor que fale em nome dessas pessoas. Elas não têm capacidade, que é assim que os mídias representam. Não estou a dizer isto como sendo a minha opinião. Portanto, as pessoas são representadas assim, como não tendo voz, como sendo incapazes de produzir uma reflexão sobre a sua realidade, de ter conhecimento, de ter pensamento crítico e de ter participação cidadã. E também são sempre apresentadas como criminosas. E depois todas as medidas securitárias que são trazidas, ou seja, os bairros periféricos, aonde a maior parte das pessoas racializadas, das comunidades racializadas, são obrigadas a viver porque não têm salários que lhes permitam viver noutros territórios, são representadas como sendo criminosos, como sendo incivilizados e sobre os quais a ação policial tem de ser feita não cumprindo as regras de proteção das pessoas como nós conhecemos. Portanto, e este discurso é o discurso que passa na televisão. É o discurso que é mostrado constantemente nos telejornais e que reforça esta ideia da criminalização das pessoas negras. E depois naturaliza a violência, não é? Naturaliza a opressão e naturaliza a exploração das pessoas negras. Eu acho que o protesto de rua, para além de ter essa função, não é? Tem outra que é uma função para dentro, não é? Que é, cada vez, os protestos não caem do céu, não é? Os protestos implicam semanas de organização, de encontro e de articulação entre diferentes forças dentro do movimento social, por vezes até forças que não são propriamente do movimento negro. É preciso sentar e conversar. Tem um efeito de reforço do sentimento de que participamos numa luta e de que fazemos parte de um grupo, porque quando estamos juntas e juntos na rua a manifestar-nos contra a violência que foi feita sobre a Cláudia Simões ou sobre o Giovanni, não é? Em todas essas vezes há sempre alguém novo que vem e que entra e com o qual se vai criar laço. Não estou a dizer que no dia a seguir estão todos sentados em reuniões antirracistas, não estou a dizer isso, mas é alguém mais que vai ficar sintonizado. Portanto, para mim a ocupação da rua tem este efeito de reivindicação e de interpelação do status quo, não é? Da branquitude. E confronto também. Da branquitude em Portugal, óbvio, mas também, e às vezes como o protesto
acaba muito mais por ser falado sobre como ele é visto de fora, não é? E, portanto, às vezes gastamos muita energia só a pensar como é que estamos a ser vistos. Isso é importante, como é óbvio. Mas o outro lado também, e eu nem sei se no longo prazo não é mais relevante, não é? Que é como esses processos alimentam a própria luta, não é? Não, por isso mesmo é que eu estava a fazer essa pergunta, não é? O que é que significa? Percebes? E por acaso agora tu até especificaste mais a coisa, não é? Porque às vezes como é que estamos a ser vistos de fora? E daí ser mais fácil nós nos juntarmos a um protesto do George Floyd, né, que é um americano. Então toda a gente está a ver que nós participamos da luta antirracista, mas uma luta global, não a luta antirracista de um igual a mim. Percebes? É quase que, agora ouvindo-te, né, é quase que assumir que eu poderia ter sido esta pessoa morta e as pessoas que estão aqui poderiam estar aqui por mim. Então é mais difícil tu saíres à rua por ti, às vezes. O processo para dentro é muito mais agressivo, é muito mais doloroso. Muito mais... Por isso é que eu fiquei mesmo com esta questão, o que é que significa para nós ir à rua? E por isso é que eu levantei também a questão dos Estados Unidos, não é? Dessa questão de, em contexto, seres preso, por exemplo, em contexto de manifestação, também ser um bocado de ser visto de fora, não é? Eu acho que participámos em conjunto em várias manifestações antes da manifestação da Cláudia Simões. Em 2018 fizemos uma manifestação quando a Nicola Quinais foi agredida no autocarro. Fizemos uma manifestação no mesmo ano, em setembro, sobre a brutalidade policial. Portanto, esta participação conjunta, coletiva, permite-nos construir enquanto coletivo, ou seja, um movimento coletivo em que todos participamos, e também permite-nos relacionarmos, como a Cristina disse, e isso é super importante, desenvolver pensamento crítico, reivindicar, combater e estarmos em conjunto, ou seja, deixamos de ser as ilhas, não é, que éramos quando estávamos isolados. Também contrariamos a tendência de isolamento das pessoas negras para que não se organizem, não é, para que não organizem a luta, não é, para que não sejam capazes de articular uma resistência, de articular o combate, de articular a denúncia, o conflito, não é? As pessoas negras estarem num papel mais de observador, não é? de espectador da cidadania e da prática da cidadania, e passarmos a estar enquanto sujeito político que constrói a luta e constrói a transformação. E constrói a transformação para si, para os seus e para a sociedade na qual está inserido também. Portanto, isso é uma afirmação muito potente. E desenvolves-te muito politicamente nos momentos de preparação. E depois, a seguir ao protesto, há sempre também a necessidade de dar uma resposta, porque vão surgir leituras sobre o que aconteceu e é preciso voltar, não é? Não dá para descansar a seguir a um protesto. E que cresce-se muito, em termos coletivos, em termos individuais, politicamente, neste processo. Porque tem-se uma ideia, o outro diz, não, vamos fazer assim, fez-se daquela outra maneira, não, isso tem um pressuposto eurocêntrico, ou, não é? E nós vamos, às vezes é duro, ninguém diz, isto parece bonito, mas isto dói muitas vezes. Mas sem esse processo. Sim. E porque o protesto tem esta coisa não dá, tem uma urgência. E a urgência obriga a ação conjunta, concertada naquele momento. Não é? Não dá para agora estou a refletir, agora estou... Não é? E isso é muito importante. E por falar em urgência Deixa-me também. só acrescentar uma coisa ao que a Cristina disse, que é a construção do negro enquanto sujeito político. Ou seja, tu constróis-te enquanto negro ou negra e enquanto sujeito político. E isso é muito importante. E isso é uma construção coletiva, não é uma construção individual. Tu podes fazer as leituras individuais, podes conseguir conceber um mundo em transformação, mas participar ativamente nessa transformação passa por fazer movimento social junto com outras pessoas com as quais tens experiências partilhadas. Uhum. E falando em urgência também, nós assistimos a uma maior afirmação da extrema-direita aqui em Portugal, assim como até no resto do mundo. Temos exemplos recentes, como ameaças à vida e famílias de figuras ativas na luta antirracista, como foi até o teu caso, o caso da deputada Beatriz Gomes Dias, como também pelo ataque à sede do SOS Racismo, em que um grupo de indivíduos
mascarados, com tochas, vandalizou as paredes do edifício e como indícios também de membros de grupos neonazis infiltrados em forças policiais e partidos políticos. Mas é esta mesma extrema-direita que tem realizado contra-manifestações e afirmando que Portugal não é um país racista, acusando os movimentos antirracistas de provocarem o racismo. E então, agora pensando nessa questão que tu falaste, que não dá para descansar depois de uma manifestação, e com esta estratégia que nós estamos a verificar, de haver sempre uma contra-manifestação, qual é o impacto destas ações assim, no movimento, nos movimentos antirracistas e antifascistas, na vossa leitura? Dizer que eles só podem usar isso, e isso só pega porque a gente vive numa sociedade onde o lusotropicalismo é dominante. Ora, nem mais onde a negação eles vêm dizer é a para a prática rua, recorrente. Eles vêm dizer para a rua, com uma faixa, aquilo que figuras da política e do status quo português e muita gente diz que é esta ideia do não, em Portugal nós até somos uns porreiros, foi um colonialismo benevolente, sempre nos demos com outros povos, eu até como cachupa, eu até danço quizomba, está tudo porreiro, não é? Portanto, o que eles fazem é só dar mais um passo em frente naquela que é uma narrativa generalizada. Completamente. Não é? É isso mesmo. Claro que este efeito de nós fazemos uma manifestação, o movimento negro antirracista faz uma manifestação por causa do assassinato do Bruno Candé, por causa da violência policial sobre a Cláudia Simões e tantas outras, e eles imediatamente fazerem outra contra-manifestação dizendo que Portugal não é um país racista. Obviamente que isto é uma provocação ao movimento antirracista, é também uma forma de pressionar e de nos acantonar, como é óbvio, mas se pensarmos bem, isto é só quase a caricatura de uma coisa que é dominante, que é o lusotropicalismo, não é? Aquilo que eles escrevem no cartaz é aquilo que professores dizem nas aulas, que manuais escolares deixam escrito. Presidentes da República dizem em todos os discursos do 10 de junho. Claro. Portanto, ou seja, é repetir a narrativa ficcional, fantasiosa. Portanto, é continuar a perpetuar o sonho português deu novos mundos ao mundo, descobriu territórios não explorados, levou a civilização, tem uma apetência para a miscigenação, é reproduzir todas estas balelas. É a democracia racial, precisamente, que não vê cores. É repetir estas balelas todas e com convicção, porque é com essa convicção que elas estão colocadas e ativas na sociedade portuguesa. Elas não estão adormecidas, não estão sequer... quer dizer, ainda não as conseguimos desmontar, elas estão bastante bem estruturadas e ativas na sociedade portuguesa. Portanto, a extrema-direita o que faz é mobilizar essa mitologia para se reforçar. E o que nós estamos a assistir é uma recomposição da direita, tanto como acabámos de dizer, estas teses sempre existiram, não foram alteradas ao longo do tempo, nem a Revolução de Abril alterou estas teses, portanto elas continuam bastante ativas, e o que nós assistimos é uma recomposição da direita, que tem da extrema-direita com assento parlamentar, que legitima este discurso e dá-lhe força. Portanto, as pessoas que apoiam estes conceitos, que estavam, se calhar, mais vigiadas, nem sequer consigo acreditar nisso, mas que tinham menos espaço para poder manifestar, portanto, que já a manifestação já era bastante evidente destas ideias, começam a sentir-se legitimadas para o fazer. Por outro lado, eu penso que este crescimento da extrema-direita também é o resultado da afirmação do antirracismo enquanto agenda política e mediática. Portanto, é a resposta ao avanço, é a resposta à progressão. Portanto, os avanços não são nem de longe nem de perto aqueles que nós queríamos, mas houve avanços. Nós conseguimos colocar alguns temas na agenda e conseguimos disputar alguns temas. E é esse progresso que está a ser contido. É contra esse progresso que estas forças conservadoras e reacionárias se levantam e tentam parar. Portanto, e isso é algo que nos deve
nos deve motivar a intensificar a luta. Portanto, todos os exemplos que tu citaste, as ameaças, tudo isso são estratégias para nos silenciar, são estratégias para nos intimidar, para poder garantir que os progressos que nós defendemos e os progressos que estamos a construir não acontecem. Portanto, vamos à luta, que temos muito trabalho para fazer. Eu não sei... Claro que está sempre tudo interligado e essas são sempre questões complexas, não é? Eu não sei se são os nossos avanços que criam as condições para o surgimento desta nova extrema-direita, ou não, eu não se disse isso. há Eu outras... não penso que sejam os nossos avanços. Não penso que sejam os avanços que criam. Acho que nós estamos a avançar e estamos a ser bloqueados. Portanto, ou seja, esse bloqueio sempre existiu, que estava colocado. E aquilo que me parece é que essa extrema-direita tem condições a nível económico e político, as crises que têm existido no capitalismo, a maneira como ele está a funcionar, tudo isso, não é? E há um aproveitamento da mobilização antirracista para funcionar como espelho, não é? E criar uma espécie de um inimigo, não é? Que é sempre um inimigo que em momentos chaves de crise económica vão sempre buscar, não é? O bode expiatório, não é? Então, acho que essas forças de extrema-direita têm toda uma conjuntura económica que os despleta, não é? E depois aproveitam-se de forma parasítica de movimentos emancipatórios, sejam as questões raciais, sejam as questões LGBT, sejam as questões de género, para poder criar um inimigo, não é? Um inimigo comum, não é? Para poder dizer, olha ali está o problema, não é? O problema não está no BES, não, o problema não está no BES, o problema não está na Amazónia a ser queimada e a ser, não é? E então cria-se essa... O sucesso dessa estratégia é porque, efetivamente, o lusotropicalismo ou outro tipo de ideologias racistas, elas não foram suficientemente confrontadas e desconstruídas nas sociedades. Portanto, elas estão sempre latentes para poder ser repescadas, não é? E ser impulsionadas ainda mais em momentos económicos e políticos chave, não é? E pensando nesta coisa do não há racismo em Portugal e de como isto vai buscar, como isto se alimenta do lusotropicalismo completamente presente na sociedade portuguesa, é uma coisa tremenda, não é? Quando nós olhamos, nem é preciso pensar em coisas muito... Quando nós olhamos para os casos de discriminação racial que são apresentados à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, a percentagem que é ridícula, que é na ordem dos 2% das queixas que são apresentadas é que chegam a gerar algum tipo de processo de contraordenação. Isto é um país e instituições que não vê racismo, não é? Quando o mesmo deputado que diz que Portugal não é racista propõe que a comunidade cigana deve ser confinada, ou que diz à outra deputada, a Joacine Catar Moreira, que ela deve voltar para a sua terra e não acontece nada, as nossas instituições o que estão a dizer é em Portugal não há racismo. Não é? Quando a seguir à morte do Bruno Candé, o assassinato do Bruno Candé, dias a seguir, apareceu no telejornal, várias pessoas testemunhas do que estava a acontecer referiram os vários insultos racistas, profundos e coloniais. Passado 2 ou 3 dias temos um comunicado da Polícia de Segurança Pública que diz, bem, isto pode ser muita coisa, mas aqui não há sinais ainda que o assassinato tenha uma motivação racial. Se as nossas instituições nem assim conseguem ver que é racismo, não é? Portanto, aquilo que o André Ventura está a dizer na rua, não é? Com muito aparato, é aquilo que as nossas instituições nos estão a dizer todos os dias. Caso da Esquadra de Alfragide, altamente provado, quer dizer, do que ali se passou, da violência extrema que ali se passou, pois não foram capazes de conseguir provar, o tribunal não reconhece, não é? Que havia uma motivação racista. Isso caiu. Portanto, o que o André Ventura faz e o que o Chega faz é simplesmente capitalizar em cima
de uma coisa que é um traço dominante da sociedade portuguesa. Eu queria Ou seja, acrescentar aqui dois uma exemplos. imagem, é só por causa só para a gente tentar voltar à pergunta, não é? Que era qual o impacto dessas ações para os movimentos antirracistas. Não sei se nós podemos concluir, que é o facto de nós termos que estar a lutar ou a desfazer uma imagem que é criada, não é? Acabam por criar fantasmas que nós depois vamos ter que combater e desfazer essa imagem em vez de continuarmos a fazer a nossa luta, a luta à qual nós nos tínhamos proposto, por exemplo, né? Tu falaste em Agora botes são eles que andam atrás de nós. Pois, eu também acho que é isso. Sim. Eu queria dar dois exemplos e vou tentar responder ao que estavas a colocar, que é a presunção de inocência sobre a motivação racial no caso do assassinato de Bruno Candé. Ou seja, existem várias pessoas que defendem que o assassinato foi violento, brutal, condenável, uma vida que se perde, isso está estabelecido, contudo, a motivação racial tem que ser demonstrada. Ou seja, tem que se assumir a presunção de inocência do assassino de Bruno Candé relativamente à motivação racial. Esta tem que ser demonstrada. Ou seja, os insultos que eu apontei aqui, para não me esquecer, que ele proferiu, que foi volta para a tua terra, vai, mas é para a senzala, tenho armas de ultramar e vou-te matar, são todas insultos condenáveis, mas tem que se demonstrar se isto configura motivação racial ou não. Ou seja, há sempre uma defesa, ou coloca-se o racismo numa dimensão de opinião, neste caso numa dimensão judicial que tem que ser demonstrada, mas à partida ela não existe, porque os polícias fizeram logo um comunicado a dizer que a motivação racial não estava lá, não tinham feito investigação nenhuma, mas já sabiam que o crime não tinha sido motivado por ódio racial. Portanto, não era preciso fazer investigação, já tinham essa certeza. E quando nós afirmamos que o crime tem uma motivação de ódio racial, não podemos fazer essa afirmação porque estamos a dizer que Portugal que as pessoas portuguesas são racistas, e isso nós não podemos dizer porque há não sei quantos exemplos que demonstram, exemplos que nunca conseguem ser concretizados, que demonstram que Portugal não é um país racista e nós é que queremos conflitos, somos radicais e queremos colocar umas pessoas uns contra os outros, ou seja, negando... Polarizar, não é? Querem polarizar a sociedade. Completamente. Nós é que somos Estava responsáveis tudo tão bem. por isso. Isso mesmo. Estava tudo muito bem. Eu agora esqueci-me do que ia dizer. Pronto, que tinha a ver com este exemplo. E o outro exemplo é o deputado do Chega ter apresentado uma proposta para que as pessoas que têm a nacionalidade portuguesa, que são naturalizados, ou seja, os estrangeiros que adquirem a nacionalidade portuguesa, não poderem ocupar cargos governamentais. Ou seja, serem só pessoas com nacionalidade originária. Mas faz a comparação com aquilo que se passa para o Presidente da República, Ora, nem que mais. agarra sempre, o que ele faz é capitalizar sempre Mas em algo que deixa-me já só terminar, existe e Cristina, exponenciar. deixa-me só terminar. Que a ideia que ele quer dizer é que as pessoas estrangeiras não podem participar na nossa vida política, não é? Não podem ter cargos políticos, não podem ser primeiros-ministros, nem sequer podem... Nem é estrangeira, é Estrangeira questão como- de sangue. Porque Não, até já pode ser português, Exato, já não é naturalizado, mas estrangeiro, depois não. e Ou seja, ainda aí não pode. Mas aqueles que se naturalizam portugueses, não é? Que beneficiam do direito de solo e das alterações da lei da nacionalidade, não podem ser governantes. Ou seja, não podem estar no governo, não podem ser primeiro-ministro. Portanto, isto quer dizer o quê? Que o ataque às conquistas que nós fizemos da lei da nacionalidade é um dos primeiros temas que irá ser colocado na agenda caso a extrema-direita ganhe espaço político. Portanto, daí a importância destas conquistas e da pressão social que o movimento consegue fazer denunciando e desmontando também a narrativa que reitera todos os mitos da Portugalidade. Ou seja, todas aquelas fantasias que existem na cabeça dos nossos governantes e de setores da sociedade que têm o desplante e o atrevimento de vir fazer juízos, de afirmar perentoriamente que não existe racismo em Portugal e condicionar todo o debate a esta pergunta, que é uma pergunta completamente disparatada, Que é uma bafienta, distração, ultrapassada, não é? Que é uma que tem distração. que ser
tem que ser removida do debate político e público. Temos que passar para outras, não é? Não pode ser. Como é que vamos combater? Não é? Ora, nem mais, É que não faz eu sentido passo a vida nenhum. a debates Agora, em que não se esta discute idiotice- como é que vamos. É sempre E depois sério. obrigam-nos a debater sobre os termos que eles decidem. E aqui também vamos passar a uma próxima pergunta, para depois também passarmos a voz ao público. Esta é a última pergunta. As imagens que nos chegam de todo o mundo de violência contra corpos negros são necessárias para aumentar a consciência a nível e do nível global dessa violência. Mas, por outro lado, pode argumentar-se que elas acabam por desensibilizar as pessoas, assim como obrigar as pessoas racializadas a reviver o trauma dessa violência. Um comentário de cada uma e depois passamos às perguntas do público. Podes começar tu, Cristina. É sempre duro, mas nós estamos numa luta, não é? Contra uma força enorme. E se nós olharmos para a história da luta anticolonial, da luta antirracista, uma das estratégias de luta é exatamente demonstrar, registar, difundir, não é? Imagens, textos, registros que ponham em causa a narrativa de que está tudo bem. É óbvio que isto não pode ser feito de forma acrítica, como acontece, por exemplo, às vezes, sei lá, pesquisas académicas pós-coloniais, não é? Ainda há pouco tempo, alguns anos, houve um debate sobre o que fazer com as fotografias, por exemplo, das lutas de libertação e da guerra colonial, não é? Onde estão ex-combatentes europeus, não é? Se nós mostramos essas fotografias ou não, não é? Eu acho que isto é sempre difícil. Nós temos que estar sempre vigilantes para quem é que eu estou a fazer, porquê que eu estou a fazer, como é que eu estou a fazer. É mesmo preciso, não é? Portanto, não pode ser uma coisa que se pode transformar numa coisa meio mecânica, não é? Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para todo o movimento da abolição, por exemplo, as slave narratives foram importantíssimas. As slave narratives são testemunhos de uma violência brutal sobre comunidades inteiras, não é? Quando vamos ter os jornais que aparecem, final do século XIX, nos Estados Unidos, mas também, por exemplo, em Portugal, quando nós temos em 1911, o Jornal do Negro, eu tenho que sempre dizer isto, em 1911, está-se a falar sobre as barbaridades que acontecem no contexto colonial ou no contexto americano. É duro, nós gostávamos tanto de poder deixar de ter que estar sistematicamente a mexer nesta ferida, não é? Mas as forças de invisibilização são tantas que nós precisamos de continuar a dizer sim, isto está a acontecer aqui, que são os nossos vídeos hoje, não é? Aquilo que eram os jornais do Du Bois ou os jornais do órgão dos estudantes negros em Lisboa a mostrar o que é que estava a acontecer, são os nossos vídeos, não é? Da agressão no bairro do Jamaica ou a da Manifa aqui na Avenida da Liberdade. A polícia entra nos bairros, agora no confinamento, Claro, não é? Toda a prática de intimidação e opressão. Agora, tem que ser feito de forma crítica e eu acho que é importantíssimo pensar para quem se está a fazer. Quem é que está a manipular estas imagens e a criar uma narrativa em torno delas, não é? Isso aí é muito importante, não é? É um grande desafio também, nesta era em que as imagens não têm dono. Não têm dono esse trabalho que tu estás a falar agora. Não é? Temos que pensar para quem fazer, a quem divulgar, porquê é que se faz. É um desafio enorme. Eu lembro-me daquele caso não sei se devia falar sobre isso, mas o caso daquela menina. Sim. Que é um caso bem... Carla, antes de introduzir que ilustra esse caso, bem, deixa-me- não, mas que ilustra bem este Sim, cuidado sim. que nós queremos ter Sim, mas, e que depois tivemos de fazer um trabalho de vamos todos tirar essa imagem da criança porque ela não tem que estar exposta dessa forma, mas Sim, era vai ficar importante para sempre. mostrar a agressão que estava a ser feita, Sim. não é? Utilizando uma criança para fazer um statement da extrema-direita, utilizando uma criança negra para fazer um statement da extrema-direita. Eu queria recuar um bocadinho, pegando na imagem do George Floyd a ser assassinado.
E eu penso que essas imagens de uma grande violência cumprem dois propósitos. Ou seja, a pessoa que o filmou não sabia ou não tinha isso em mente. Por um lado, aquelas imagens, para mim, são semelhantes aos corpos linchados, não é? Das pessoas executadas pelo Ku Klux Klan e não só, para manter a lei e a ordem, ou seja, manter as pessoas negras e racializadas num lugar de subalternidade e de subjugação. E o efeito que tem sobre as pessoas negras, e teve sobre mim, é justamente esse efeito de alguma retração, de alguma intimidação, de assumir a possibilidade de ser o meu corpo a estar naquela situação. E depois é preciso fazer um outro trabalho de refletir sobre essa imagem, sobre aquela execução, o que é que ela significa em termos simbólicos de toda a história de opressão e de exploração das pessoas racializadas, mas também lembrar-me de como aquela imagem vai mobilizar-me para a luta, para combater os processos que permitem que aquela situação tenha acontecido. Todos os processos de exclusão social, todos os processos de precarização laboral, segregação territorial, segregação escolar, todos estes processos, estes obstáculos vão sendo colocados às vidas das pessoas negras para que elas fiquem num lugar onde possam ser exploradas, onde o seu salário seja mais baixo, onde elas possam garantir a receita deste sistema de exploração capitalista que continua em curso. Portanto, nós pessoas negras, quando assistimos à execução de outra pessoa negra, à violência sobre pessoas negras, aquilo atinge-nos de uma forma muito forte, intensa, mas também mobiliza-nos para nos levantarmos contra essa forma de violência e contra essa opressão. Portanto, eu acho que este aspecto da reencenação da escravatura, da reencenação da violência, desta forma de contenção das pessoas negras para um lugar de subalternidade, essas imagens também trazem essa memória coletiva que as pessoas racializadas têm, não é? A que foram sujeitas. Portanto, eu acho que é também importante pensarmos no combate, na força para a luta que essas imagens dão, como deram às pessoas que resistiram aos processos de escravatura. E é preciso mostrar isso, como se mostrar as costas daquele George, não é? Que foi chicoteado, não sei quantas vezes, tem uma árvore nas costas. Portanto, isso é importante para mobilizar-nos. E cria esta coisa que é a possibilidade de se falar sobre, não é? Porque crescida em Portugal, 1980, eu presumo que vocês provavelmente serão mais novas do que eu, obviamente. No nosso, quando nós crescemos, nós não podíamos, em termos sociais, era muito complicado assumir-se como uma pessoa negra e dizer há racismo e você está a ser racista. Estava-se a comprar uma guerra enorme. Portanto, a maior parte de tudo o que acontecia tinha que ser sempre introjetado, silenciado. Se calhar sou eu que sou esquisita, sou eu que estou a ver coisas, é melhor não levantar problemas, é melhor porque ainda me vai correr mal. Então, estes registros, para além da confrontação com isto podia ser eu, não é? Isto podia ser eu, também o registro diz a tua história é passível de ser registada. A tua história é digna para ser registada e ser partilhada com outros. Não é uma coisinha só tua, da tua cabeça, ou que aconteceu pontualmente não sei onde, não é? Então, mas claro, sempre de forma crítica, porque por vezes o que acontece é que também há uma banalização de algumas imagens em que nós perguntamos-nos, mas porquê? Será que era mesmo preciso pôr esta imagem, sei lá, de mulheres na Guiné, contexto de guerra colonial, não é? Com combatentes? Porque eu preciso mesmo de ver esta fotografia neste contexto. Quem está a pôr esta fotografia está a fazer isto como uma ilustração? Ou está a fazer isto como um statement político? Não é? Ou como forma de opressão. Ou como, não é? Está a olhar para isto como da vitrine, uma certa estética da violência, não é? Há uma esteticização.
estamos a considerar que esta pessoa que está na imagem é uma pessoa, pode estar viva, seus descendentes estão no mundo, não é? É uma pessoa, não é? Então, eu sei que não dá muitas vezes para fazermos isso, no momento, mas dá para criar uma cultura e um modo de estar em que vamos gradualmente tendo isso em consideração. Hoje sai uma imagem, critica-se, por exemplo, o exemplo que deste, não é? A reação imediata foi partilhar, muita gente partilhou aquela imagem. E muita gente retirou também logo assim. Não é? Mas depois gerou-se uma discussão sobre os limites do uso da imagem, não é? E algumas pessoas começaram a retirar, não é? E aos poucos estamos todos, não é? Coletivamente a fazer um debate sobre até onde é que pode ir a exposição, não é? Do nosso corpo, da nossa dor, da violência que é feita sobre nós. Mas isto só se faz, não se faz teoricamente, não é? Agora vou montar aqui não, é na prática e com muitas contradições. Claro, não, e mesmo e esta voltar para trás. Sim, isto fez-me um bocado lembrar um caso que é muito famoso nos Estados Unidos, e todo o tempo que nós estávamos aqui a falar, eu estava a tentar lembrar-me do nome. Se alguém puder ajudar, é o Emmett Till. O Emmett Till, sim, que a mãe quis expor. Que a mãe quis expor o cadáver dele. Não é? Foi um jovem, uma criança, praticamente já não sei se ele tinha 14 anos, então foi acusado de ter olhado de frente para uma mulher branca ou ter assobiado para ela, e então ele foi espancado, foi jogado para o rio, então ficou completamente desfigurado. E a mãe dele insistiu que o caixão dele fosse open casket, tivesse aberto, não é? Que fosse em caixão aberto para que as pessoas se confrontassem com aquela violência, não é? Sim. E que mobilizou muita gente também para essa questão, da questão do antirracismo, negros, brancos, o que foi. Então também é óbvio que é importante existir esse confronto, não é? Mas realmente o desafio, por isso é que eu também lancei esta questão, o desafio é mesmo encontrarmos equilíbrio em todas estas questões que nós estamos a falar. Da imagem daquela jovem estudante do primeiro ciclo, não me lembro do nome dela, americana, estoicamente a entrar sozinha na escola. Ela ficou sozinha toda a sua escolarização, porque os colegas brancos, os pais não lhe permitiram que fosse, mas aquela imagem de coragem daquela criança também é uma imagem que inspira. Estávamos a falar e estava a lembrar. E é muito violenta também. Precisamente. E são imagens poderosas, não é? Que nos mostram a necessidade de ter coragem, não é? De ter coragem de aguentar as intimidações, as ameaças Sim, continuar, precisamente. E eu estava-me a lembrar também daquela manifestação dos trabalhadores do lixo que tinham os cartazes a dizer I'm a man no dia anterior ao dia em que o King foi assassinado. Portanto, imagens fortes em que há afirmações inequívocas de igualdade, de coragem. O pai, o tio do Emmett Till, que foi... Se bem que essa frase incomoda-me muito, I am a man. Sim, que foi testemunha do julgamento. Ele teve que fugir da cidade, esteve escondido durante muito tempo, porque sofria ameaças de morte, e mesmo assim foi identificar os assassinos do Emmett Till. Ok. Então nós vamos agora passar para as perguntas do público. Cristina Roldão, Beatriz Gomes Dias estão aqui para falar, né? Lembrando que o tema da nossa mesa é se ele se chamasse George. Se alguém quiser fazer alguma questão, colocar aqui alguma questão, Pedro. Temos um microfone. Nós vamos, só um momento, porque nós vamos passar a câmara para que também filme a pessoa que vai fazer a questão. Boa tarde a todos e sobretudo ao painel, e obrigado por esta excelente discussão. Acho que a Carla fez aqui as perguntas de queijinho do trivial que já todos os que estão neste movimento há algum tempo se questionaram em algum momento, se não quase todos os dias, e para as quais não há grande resposta, como se debatia ali a Cristina. Eu queria deixar mais uma que me atormenta também há algum tempo, que é: eu gostava de saber o que é preciso para o movimento antirracista, ou qual é a vossa opinião, para o movimento antirracista em Portugal ser mais sexy. Sexy no sentido de ser mais atrativo, e eu agora vou particularizar, ser mais atrativo para a nossa própria comunidade. Estou a falar aqui da comunidade negra. Porque é uma coisa que me aflige muito. Já nem vou entrar aqui nas questões da marketização da morte quando acontece nos Estados Unidos ou quando acontece em Portugal.
mas aflige-me muito que eu não vejo a comunidade negra muito engajada no nosso movimento. Isto não é uma crítica, é uma constatação que pode ser refutada ou não, mas é o que eu acho que somos sempre os mesmos nas manifestações. Já nos conhecemos todos e que não nos conhecemos, pelo menos conhecemos-nos de vista. E acho que há aqui uma dificuldade em atrair novas pessoas, tem estado a acontecer lentamente, é um facto, mas em atrair novas pessoas. Acho que o nosso movimento é um bocado escolástico, não sei se será visto um bocado como intelectualmente elitista. Eu sei que de facto há uma dificuldade material de atrair novas pessoas para o movimento e sobretudo de atrair nos grandes aglomerados urbanos negros. Falaste da Cova da Moura, por exemplo, falaste do bairro da Jamaica, onde eu cresci, no Seixal, e eu gostava de saber qual é que era a vossa opinião e de que forma é que podemos contornar isto e tornar o movimento de facto mais popular e crescer mais, até porque acho que a nossa força um dia só vai ser verdadeiramente reconhecida quando for feita em números consideráveis. Obrigado. A pergunta é só para a Cristina? É isso? Ok, não, ok. mas acho que vem mais. Há mais? Ok. Para nós. Podes, claro que sim, vai. Bem, obrigada pela pergunta, que também é a eterna questão, a questão da unidade, não é? Como é que fazemos? Acho eu que há um pressuposto de que há um movimento que tem que atrair setores da comunidade negra, não é? Para mim, o movimento negro antirracista em Portugal não é só aquele grupo de pessoas que eu acho que refere, que organizam alguns protestos, que escrevem isto ou aquilo, mas tem outras formas da sua expressão. Por isso é que se chama movimento e não coletivo ou plataforma, não é? Que são coisas mais programadas, organizadas, não é? Eu acho que tu tens movimento negro na produção musical, tu tens movimento negro, Rap Crioulo é um exemplo disso, por exemplo, tu tens movimento negro na expressão literária, com vários autores, escritores, alguns deles vêm às manifestações, outros não vêm, que estão a escrever sobre o que é isto de ser negro em Portugal, não é? O racismo na sociedade portuguesa, as especificidades, tens isso. Tu tens toda uma estética. Por exemplo, tu provavelmente és mais velho do que eu, não é? Terás crescido a ir nos comboios e nos autocarros, na nossa adolescência, e vês que toda a gente, todas as mulheres negras, andavam de cabelo desfrisado. E hoje eu vejo afros por todo lado, não é? Podem não vir às manifestações, mas para mim isso também é movimento negro, não é? Para mim isso também é. Os filmes que eu estou a ver e o surgimento de cineastas negras e negros que estão a fazer filmes sob esta condição de ser negra em Portugal, isto também é movimento negro. Para mim também é movimento negro, não é? Então, eu percebo, e é sempre um desafio e sempre uma preocupação, como é que nós conseguimos que todas estas forças, não é, se combinem de forma a termos uma capacidade de transformação maior, não é? Mas sem querer também que tudo encaixe numa certa forma e que essas forças têm que deixar de ser aquilo que são e perder aquilo que lhes dá força, não é? Quando eu tenho, sei lá, imaginem, o We Love Carapinha, que penso que até está de volta, que durante anos esteve a fazer vídeos sobre como fazer a transição do cabelo desfrisado para o cabelo natural, o Big Shop, a valorização do corpo e da beleza da mulher negra e por aí em diante, não é? Não podem não estar nas manifestações, mas chegam a sítios onde esse tal setor que às vezes pode ser mais intelectualizado ou mais whatever, não é? Elas também são movimento negro, não é? Então, acho que a gente tem que pensar muito mais como ligar ou não deixar que este movimento seja fragmentado do que esta ideia de como é que eu atraio para, não é? Como se houvesse uma forma de fazer que é a forma, não é? E depois os outros têm que integrar, não é? Ou às vezes, como acontece
nos nossos coletivos, aquelas reflexões sobre nós temos que ir para a comunidade, não é? Nós temos que ir para a comunidade, não é? Que é um debate enorme, estamos sempre com isto, não é? Que eu acho muito importante, que é uma manifestação de nós não podemos andar desconectados, mas também não podemos reproduzir lógicas assistencialistas sobre nós mesmos. Que é esta ideia do vou não sei aonde ajudar a resolver os problemas das pessoas de lá. Quem resolve são as pessoas de lá. Então, estou a aproveitar, não é? Para falar também comigo mesma, que é a questão da unidade é uma luta constante. O Amílcar Cabral já o dizia, não é? É preciso unidade para lutar e a unidade é ela própria uma luta, não é? Então, mais ou menos, ele não dizia mesmo assim. Mas a unidade não é uma coisa que, cheguei, estamos unidos. Não, é um trabalho de manter as pontas ligadas, não é? Eu queria também contribuir com o que tem sido a minha reflexão sobre a tua pergunta, que é uma pergunta que eu coloco a mim própria também. Queria começar por dizer que no dia da manifestação pesar pela morte de Bruno Candé, eu não conhecia quase ninguém que estava lá e fiquei super satisfeita porque mostrou que havia novos protagonistas. A maior parte das pessoas que usaram o microfone eu não sabia quem eram. Posso ter acompanhado alguns dos projetos, conheço alguns, depois disso fui pesquisar e fiquei super feliz pela quantidade de coisas novas que estão a acontecer e novos protagonistas que estão a ocupar o espaço, o que é muito importante. E por outro lado, eu acho que nós devemos pensar uma outra forma de organização. Ou seja, devemos abandonar estas organizações hierárquicas, o que tu propuseste, parecia que havia uma vanguarda que vai mobilizar as outras pessoas e nós devemos afastar-nos, devemos imaginar uma outra forma de organização muito mais horizontal, que não tenha esta pirâmide, esta hierarquia em que algumas pessoas vão mobilizar outras para a luta ou vão tornar a luta atraente. O que nós fazemos, e acho que fazemos de uma forma bastante articulada e unitária, é estarmos juntos em mobilizações, e fizemos várias vezes em conjunto, várias organizações em conjunto participaram em mobilizações que tiveram um efeito de contágio para outras organizações e também trabalhar as nossas estratégias e definir as nossas prioridades. E como a Cristina disse, eu acho que isso é um aspecto inequívoco, a transformação estética das mulheres. E falando por mim, eu usava o cabelo moderadamente desfrisado, nunca usei muito desfrisado, ou seja, não usava esticado, mas o meu processo de politização levou-me a assumir o meu cabelo natural e usá-lo curto e habituar-me à textura do meu cabelo. Isso tem a ver com a reflexão sobre a negritude, sobre os limites que foram sendo colocados ao meu corpo, que eu fui colocando e que são socialmente adquiridos, e esta reflexão não a fiz sozinha. Fiz em conjunto com outras pessoas que estavam justamente a falar sobre estes temas, a colocar estes assuntos e a promover esta reflexão. E constrói-se movimento, não é? Constrói-se transformação. E essa transformação depois vai contagiando outras pessoas. Eu acho que é esse o trabalho que nós devemos assumir, que eu assumo que faço, e é esse o contributo para um movimento amplo, para criar uma maioria social, para alterar este equilíbrio de forças, para que a transformação que nós queremos que efetivamente aconteça. Nós vamos contagiando, todos nós vamos contagiando outras pessoas com a nossa prática. E eu acho que aí também se cria movimento. Há mais alguma questão? Temos tempo para mais... Temos mais uma? É assim, dizes que o movimento negro não tem estilo, por favor. Temos aqui à frente a Bárbara, né? Temos aqui à frente mais uma. Eu me apresentei inicialmente como diretora do Front Files, que é parceiro da FLUP nessa realização, mas eu não falei o que de fato eu acredito que me credencia, né? Eu sou nascida numa favela, na favela do Vidigal, que é tatuada aqui em mim, que é um bairro periférico. E como bairro periférico, a maioria é negra e mestiça. E, no ano passado, houve um assassinato, não foi o exclusivo, mas, enfim, foi o que teve mais comoção, que gerou mais comoção, de um gari comunitário, uma pessoa responsável pela limpeza urbana, digamos assim.
e ele foi assassinado durante uma investida da polícia. E aí eu fundei, que era um ato, e agora é um movimento, que se chama Parem de Nos Matar. E aí juntamos várias favelas e também a sociedade progressista. E uma coisa que me chamou a atenção, porque nós fizemos questão de levarmos fotos dos nossos assassinados. Naquele momento, o movimento aconteceu em maio do ano passado. Até aquele momento, a polícia tinha assassinado 485 pessoas, na sua maioria negra. Então, era importante que nós exibíssemos essas fotos, e na maioria criança. E para a gente isso não é nenhum incômodo. Não sei se é porque também no Brasil existe uma objetificação do corpo negro, não só da mulher, principalmente da mulher, inclusive os cartões postais saem sempre bunda, mas também do homem, né? Que acredita-se que vai ter um desenvolvimento sexual praticamente circense. Então, se os nossos corpos são exibidos assim, a gente também exibe os corpos exterminados. E aí, quando vocês colocaram aqui essa questão que eu não acompanhei, não sei do que se refere, me pareceu que alguma criança foi assassinada e que, por uma questão ética... Não. Não foi isso? Explica. Desculpa. Sim. Mas, então, é justamente isso. Eu queria entender qual foi a polêmica em não exibir essa imagem dessa criança. Porque, para nós, inclusive, foi o que surtiu bastante efeito. Nós exibimos, foram umas 100 fotos, e os familiares das vítimas carregavam essas fotos. O evento aconteceu num lugar muito valorizado, que foi na Zona Sul, onde se paga o maior imposto, onde tem as pessoas brancas, justamente para chocar as pessoas brancas. E funcionou de tal forma que hoje em dia o movimento é um movimento nacional. Era essa a questão, qual a diferença aqui? Querem responder vocês? Eu acho que a questão é só mesmo explicar o contexto da... Sim, mas foi uma manifestação do tal partido de extrema-direita que agora, sempre que há uma manifestação antirracista, esse partido de extrema-direita faz uma contra-manifestação dizendo não há racismo em Portugal. Então, uma das últimas, conseguiram ter uma das dirigentes distritais desse partido com uma criança que era sua filha adotiva, negra, ela é uma mulher branca, sua filha adotiva negra, com um cartaz dizendo que essa criança era adotada, né? Pronto. Então, gerou, claro, uma indignação enorme na comunidade negra, não é? E muitos, nós partilhámos essa foto num alerta, não é? Um bocado de impulso. O que é isto? Não é? O que é isto? Mas, claro, isso depois gerou um debate, não é? Que era, será que nós próprios não estávamos a contribuir para a devassa que aquela mãe havia iniciado, não é? Agora, eu acho que também há aqui outro elemento, e pronto, essa é sempre uma discussão, não é? Que é, em Portugal, eu acho que uma das coisas que às vezes acontece é a proporção de comunidade negra para comunidade branca é bastante distinta no Brasil, não é? Nós aqui estamos numa posição de menos número, não é? Então, eu não sei, provavelmente no Brasil acontecerá de certeza, não é? Porque isto é um dos elementos do racismo, não é? Que é uma certa apropriação rápida de imagens nossas. De repente eu tenho mais pessoas brancas a partilhar imagens nossas do que nós mesmos. Então gera um efeito... eu não sei se estou-me a explicar bem. Cristina, não estou a perceber muito bem. Explicar. Por exemplo, se nós tivéssemos em Portugal um maior número de pessoas negras, não é? E mais mobilizadas com uma história de movimento negro, quer dizer, de séculos como tem o Brasil, não é? De continuado, não é? Quando estas imagens saem cá para fora, imediatamente elas saem enquadradas pelo movimento, não é? As nossas imagens aqui, dado o nosso menor número e dado também menor consolidação das nossas organizações, não é? As imagens que nós produzimos, de repente, estão a ser maioritariamente usadas fora do movimento. E eu acho que temos que considerar também isso como um efeito, porque é a tal questão do quem usa para quem, não é? Se é uma iniciativa organizada pelo movimento negro, está tudo concertado e está-se a usar esta fotografia, esta e não outra, para causar este efeito, e a família, outras pessoas estão de acordo, isto é uma coisa. Outra coisa é, de repente, a foto está a circular, não é? Completamente desgarrada
de uma intencionalidade política organizada e que vem da comunidade negra. Queria também comentar a tua colocação. Pronto, já não vou explicar a controvérsia porque já foi explicado, mas queria realçar um aspecto que eu acho muito importante do exemplo que deste, que tem a ver com o combater a invisibilidade e a invisibilização da violência contra pessoas negras. No movimento Black Lives Matter havia uma frase que eu acho extraordinária, que depois começou, que é say their names. Ou seja, nós temos que nomear as pessoas que foram alvo de violência. E isso é algo que nós não fazemos muito, e as fotografias que colocaram, eu acho que contribui para esta visibilização. Ou seja, há todo um processo de silenciamento das pessoas negras, de remoção do tecido social nacional e da sua invisibilização. Nós não existimos no espaço público, não é? Os nossos corpos podem ser agredidos, violentados, mas nós não existimos no espaço público. Não estamos representados em cartazes, não existimos. Portanto, quando uma pessoa negra é agredida e morre, se não houver um movimento que a torne visível, ela desaparece. Não é? Essa morte não é reconhecida, não é chorada, não é contextualizada. Portanto, é preciso também denunciar, e eu acho que esse processo de visibilização também é muito importante, e dizer os nomes das pessoas que são vítimas de violência também é muito importante. Eu penso que esta frase, que era repetida muitas vezes no pico das manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos, e também cá foi na manifestação do Bruno Candé, foi muito usada, que era dizer o nome dele, e também associar ao slogan da Marielle Franco, não é? Dizer presente, acrescentar o presente, é muito importante para combater a invisibilidade. Eu acho que é um aspecto fundamental também. Vamos ter mesmo que terminar agora, não é? Infelizmente não temos tempo para mais de uma pergunta, estendemos um bocadinho. Agradeço aqui ao painel e temos tempo para conversar aqui também um pouco entre nós. Tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigada por terem vindo.